Você já sentiu que saber demais só te faz sofrer? Tipo, quanto mais você entende do mundo, mais você percebe o quanto ele tá todo cagado. Mais você enxerga as mentiras, as manipulações, os jogos de poder. E aí, em vez de viver em paz, você vive com raiva, ansiedade ou tristeza. Parece que a ignorância tem um certo charme. E sabe quem já dizia isso há mais de 2000 anos? Sócrates. Sim, o cara que praticamente fundou a filosofia ocidental começou dizendo uma coisa simples, mas poderosa. Só sei que nada sei. E por que isso importa? Porque ao assumir a própria ignorância, Sócrates se libertou. A maldição de achar que sabe pensa comigo. Na escola, na faculdade, no trabalho, você foi treinado para ter respostas, para mostrar que você sabe, para parecer inteligente. Mas quando você acha que já sabe de tudo, você fecha as portas para o aprendizado. Você começa a julgar todo mundo, a criticar tudo e a viver com um ar de superioridade que, no fundo, te deixa sozinho. Olha o Light Yagami, do anime Death Note. Cara genial, inteligente pra caramba e completamente obcecado por estar certo. Resultado? Acaba completamente isolado, paranoico, perdendo a própria alma no processo. Enquanto isso, o L, que tem aquele jeitão estranho, vive dizendo que ainda tá investigando, ainda tá aprendendo. E por isso ele pensa melhor, age melhor e, spoiler, quase vence o Light. Moral da história, o cara que sabe tudo perde. O que assume que ainda não sabe tudo, vence. Ignorância seletiva. O poder de não saber de propósito. Tem gente que confunde ignorância com burrice. Mas ignorância, nesse contexto, é escolher não se contaminar com tudo o tempo todo. É tipo aquele momento em que você vê duas pessoas discutindo política no grupo da família e simplesmente silencia a conversa. Você podia entrar, argumentar, mostrar dados, dar aula. Mas pra quê? Pra ficar puto? Pra perder tempo com gente que não quer ouvir? Não saber, às vezes, é escolher a própria paz. Você não precisa saber de todas as tragédias do mundo todo dia. Você não precisa entender todas as tretas de todo mundo. Saber menos, às vezes, é viver mais. O paradoxo do conhecimento. Tem uma cena em Mr. Robot que resume bem isso. O protagonista, Elliot, é um gênio da tecnologia. Ele sabe como o sistema funciona, sabe como os dados são usados contra você, sabe de todas as merdas que as empresas fazem com suas informações. E o que isso traz para ele? Ansiedade, depressão, insônia. Ele vive paranoico, isolado, com medo. Enquanto isso, a galera normal, que não sabe de nada, tá lá, vivendo. Postando stories, comprando bugiganga online, rindo de meme no TikTok. Você pode até pensar, mas eles são alienados? Ok, talvez sejam. Mas e daí? Eles dormem melhor do que você. Sócrates não era burro. Ele era livre. O ponto de Sócrates nunca foi que devemos ser ignorantes por burrice. O ponto é, quem acha que sabe tudo, tá preso numa ilusão. É o arrogante que se fecha. É o sabe-tudo que nunca aprende nada novo. É o gênio que sofre por carregar o mundo nas costas. Sócrates escolheu viver como um eterno aprendiz. Fazia perguntas, questionava tudo, desafiava certezas. E é isso que o tornava sábio. Porque sabedoria não é acumular respostas. É ter coragem de fazer as perguntas certas. Ser ignorante e acha viver com menos peso. Lembra daquele personagem do The Office, o Kevin? O contador bobão que mal entende o que está acontecendo. Parece um idiota. Mas olha só, ele vive rindo, comendo cupcake, fazendo piada, enquanto o Jim, que é o cara mais consciente da empresa, vive entediado, frustrado, querendo fugir dali. No fim das contas, o Kevin é feliz. E o Jim vive se perguntando o que está fazendo da vida. Tem uma liberdade real em não saber demais. Em não carregar tanta informação, tanta responsabilidade, tanta consciência do caos. A síndrome do iluminado sofredor. Se você é do tipo que consome filosofia, que reflete sobre a vida, que pensa demais, cuidado. Você pode estar desenvolvendo a síndrome do iluminado sofredor. Aquela pessoa que sabe tanto sobre o mundo que não consegue mais rir de uma piada simples.
que enxerga opressão em tudo, dor em tudo, podridão em tudo. É importante ter consciência? Claro. Mas se você não souber escolher sua ignorância, você vai pirar. Tem uma frase do filósofo Pascal que resume isso. Toda a infelicidade do homem vem de não saber ficar sozinho, quieto, num quarto. Às vezes o problema não é o mundo, é sua incapacidade de parar de pensar. Conhecimento como ferramenta, não como prisão. Olha o mestre Yoda em Star Wars. Ele não era um tagarela cheio de teorias. Ele era quieto, calmo, fazia perguntas. Ele sabia muito, mas usava esse saber com leveza. Yoda era sábio, mas também humilde. Não saía por aí tentando consertar o universo. Ele ensinava a viver com equilíbrio. Esse é o ponto. Use o conhecimento como uma ferramenta, não como uma âncora que te afunda. Se permita ser burro às vezes. Tem um trecho do livro Antifrágil, de Nassim Taleb, que diz que o excesso de informação gera fragilidade. Porque você começa a reagir a tudo, a tentar prever tudo, a querer controlar tudo. E quando você quer controlar tudo, qualquer coisa te derruba. Às vezes é melhor ser o cara que não se mete em tudo, que deixa algumas coisas passarem, que aceita não entender algumas pessoas, algumas situações, porque isso liberta. Sócrates estava certo o tempo todo. No fim, talvez Sócrates estivesse certo desde o começo. O verdadeiro conhecimento vem de reconhecer a própria ignorância. Não é sobre ser burro, é sobre ser livre da arrogância. É sobre não viver como um reator automático, tentando resolver todos os problemas do mundo. É sobre entender que a vida é grande demais para caber na sua cabeça. E que às vezes, viver bem é saber menos, falar menos, controlar menos e aceitar que tá tudo bem não saber. Moral da história? Seja esperto o suficiente para parecer ignorante quando for preciso. Não carregue o mundo inteiro nas costas. Não finja que entende tudo. Não caia na armadilha do saber sem fim. Como diria o personagem do BoJack Horseman, outro filósofo moderno disfarçado de cavalo deprimido: você não pode controlar como se sente, só o que você faz com isso. E talvez o que você deva fazer agora é deixar de tentar entender tudo. Respira, desapega e viva com leveza.